Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje eu recebo a jornalista Glenda Andrade, ela que passou 45 dias em um campo de refugiados no Líbano. Glenda, eu fiz uma pergunta no final do bloco passado, perguntando se os palestinos têm esperança de reconquistar o local onde está Israel. Qual é a sua impressão em relação a essa pergunta? Eu fiz essa pergunta, de fato, para diversas pessoas. Obviamente, tiveram respostas distintas, mas eu notei sempre uma esperança. Novamente, em conversa com um dos líderes do Fatah, ele chama Kazem. Eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, mas você tem esperança mesmo de voltar? Porque é uma coisa que eu também ficava inquieta. E ele me respondeu, ele olhou no olho, ele era uma figura bem profética, né? Ele me olhou bem no olho e falou, Glenda, nós muçulmanos ocupamos a Espanha por 900 anos. E até nós, um dia, tivemos que deixar a região. Então é exatamente isso. Eles, não importa quanto tempo vai durar, não importa quanto tempo vai demorar, eles têm essa consciência política muito forte. E eles querem voltar. Todos eles se remetem a isso, esse direito do retorno, o tempo inteiro. Talvez seja por isso que muitos preferem ficar nos campos do que arriscar uma vida, muitas vezes, melhor em um outro país? Exatamente isso. Eu fui para lá pensando que todo mundo, por exemplo, gostaria de deixar o campo e ir morar na Europa, nos Estados Unidos, enfim, Austrália, Canadá. E o que me surpreendeu também foi exatamente isso, que muitas pessoas me responderam que não, a gente não quer se dispersar, a gente quer ficar aqui na região, porque se a gente se dispersar, a nossa luta ela vai se enfraquecer e a gente nunca vai conquistar o nosso território novamente. Então, muitas pessoas, elas, apesar do sofrimento, apesar de todas as restrições, as limitações, tanto políticas, quanto de circulação, quanto as limitações humanitárias em si e as dificuldades de uma vida no exílio, todos eles ainda preferem permanecer lá para deixar vivo, para trazer essa memória e para buscar o retorno. Agora quero saber um pouco da sua vida lá. Como são os campos? Eles se assemelham fisicamente e visualmente ao que? Uma vila? Então, visualmente, os campos eles são muito parecidos com o que a gente tem aqui no Brasil, que são as favelas. Visualmente, eles são muito parecidos. A gente tem fios por toda parte. Os canos também, no campo de Shatila especificamente, os canos de água também são suspensos. E a água é salgada, não tem água doce lá. Então, as condições... Não tem água doce? Não tem água doce. Em outros campos, eu encontrei água doce, mas no campo de Shatila, a água é salgada. A água que sai da torneira é salgada, a água que sai do chuveiro é salgada. Então, tudo está meio corroído, enfim. Mas é exatamente isso. Visualmente, você lembra, a gente pode falar, nossa, é uma favela. São prédios. São prédios. O de Shatila, especificamente, a metragem é de 250 por 200. Então, uma casa vai construindo em cima da outra. Eles deixam, inclusive, os ferros, depois de a estrutura suspensa, para caso eles precisem construir um novo andar, eles possam. Mas, ao mesmo tempo, eles estão cientes que a qualidade desses edifícios é muito precária. Então, se eles construírem muitos, vai cair. Mas, visualmente, é muito parecido com uma favela, mas, politicamente, as restrições elas são muito maiores e muito mais complexas do que uma favela. Você falou da água salgada. A água de uso domiciliar Isso. É água salgada. Isso. Como você se adaptou no que se refere à alimentação, por exemplo? Então, o começo foi muito difícil para mim, eu tenho que confessar, porque, enfim, eu não estava acostumada. Foi a minha primeira experiência, de fato, de morar em um campo de refugiados. Então, obviamente, eu fiquei muito doente lá. Ficou doente? Fiquei muito doente. O que aconteceu? Nos primeiros 10 dias, eu acho que foi a comida, não sei se a água salgada que eles cozinharam, enfim. Eu passei muito mal, então eu tive diarreia e vômito e desmaiei e tudo mais. Depois eu peguei uma gripe muito forte e, por fim, eu peguei um vírus muito forte, que cheguei a ser hospitalizada 2 vezes. Então, foi uma condição de vida muito difícil, de fato. Mas eu acho que eu tinha que me colocar nessa posição para entender o que eles passam. Então, se eles aguentam, se eles suportam, e eu estou tentando entender e estudá-los, eu também tinha que passar pela mesma coisa. E por 45 dias você dormia onde? Em um desses apartamentos, uma dessas casas? Alguém forneceu o quê? Um quarto, uma cama, ou foi o pessoal da ONG que te ajudou? Não, foi o pessoal da ONG, eu permaneci no prédio da ONG, né? A ONG tem um edifício? Tem um edifício lá, enfim, tem as salas, que são as salas de aula e tal, mas tem que eles chamam de guest house, né? Uma casa de convidados, que nada mais é como um hostel, alguma coisa nesse sentido, obviamente é muito simples. Mas eu fiquei lá, eu passei a maior parte do meu tempo lá. E eu quando eu visitava outros campos, eu fazia viagens diárias, porque, enfim, o Líbano é um país muito pequeno, então
Em 2 horas e meia você faz de ponta a ponta Você no corta o Líbano país com carro. inteiro em 2 horas e Isso. meia. Então era muito fácil eu fazer essas viagens diárias e voltar para esse campo que eu estava. Então você tinha total autonomia para sair quando quisesse. Eu tinha, mas eu sou brasileira, enfim, a minha vida era muito fácil lá, desse sentido, porque eu tenho um passaporte brasileiro. Então era só, se qualquer coisa se passasse, eu tinha um passaporte brasileiro. Isso, por exemplo, já não acontece com eles. Mas na sociedade islâmica, por exemplo, a mulher é vista com algumas reservas. Como era no seu caso? Isso também foi... Vestimentas, por exemplo. Não, então, a sociedade palestina ela é bem diversa. Tá. Então, nós tínhamos pessoas mais religiosas e mais tradicionais, mas tínhamos pessoas, por exemplo, que não... Eu conheci, o diretor mesmo da entidade, ele era ateu, ele não acreditava, ele não tinha nenhuma religião. E também tínhamos cristãos. Então, e mesmo entre os muçulmanos, tinham os muçulmanos mais religiosos, por exemplo, os xiitas, que eram mais tradicionais, ou os sunitas também mais tradicionais, mas tinham pessoas que eram totalmente não tão... Como aqui no Brasil, os católicos que são mais fiéis, que vão à missa todo domingo, enfim, que fazem a quaresma, e as pessoas que são religiosas, mas não tanto, elas não praticam tanto. A mesma coisa lá. Então, eu me vestia como eu tô aqui, enfim, obviamente com uma maneira confortável e tudo mais, porque eu estava num campo de refugiados. Mas, assim, vestimenta super tranquilo. E eles me respeitaram muito bem. Mas também, em várias reuniões que eu participei de reuniões de partido, eu participei de protestos. Então, em algumas regiões, eu era a única mulher. E, assim, obviamente, visualmente, eu não tenho nada de árabe. Então, eu era identificada facilmente, mas todo mundo sempre me respeitava. Eu entrei, inclusive, numa sala, quando eu participei da comemoração dos 48 anos da Frente Democrática, que é um outro partido que também faz parte da coalizão da Autoridade Nacional Palestina. Eu entrei numa sala com cerca de 50 homens entre 70 e 80 anos, eu era a única mulher e eu fui muito bem tratada e muito bem recebida. Sempre identificada como jornalista ou como estudante? Como estudante, porque eu estava lá como estudante, né? Eu estava lá como pesquisadora. Então, e eles me receberam muito bem, eles me acolheram muito bem. Depois desses 45 dias, quais são os próximos planos? Porque você disse que vai, além do Líbano, você quer visitar outros países, é isso? Exatamente. A minha ideia é visitar diversos campos de refugiados. Então, eu devo visitar campos na Turquia, campos na Jordânia também, e em outros países ali da região, do Oriente Médio. Mas isso nos próximos anos. E além do trabalho, o projeto do doutorado, é verdade que tem projetos para escrever um livro, para contar toda essa saga? Sim, eu quero escrever um livro exatamente sobre essa experiência em si, que eu acho que me enriqueceu muito e é sempre muito bom compartilhar. Tá. Outras pessoas, outros estudantes e jornalistas que querem fazer uma experiência parecida, que querem visitar um campo de refugiados, qual é o caminho para um jornalista seguir os mesmos passos da Glenda? Exatamente, eu acho que tentar encontrar organizações de instituições que atuem dentro dos campos. A partir do momento que você entra em contato com essas instituições, é muito mais fácil de você ser acolhido ali. E além disso também, por exemplo, esse em Shatila, eles têm essa casa que eles abrigam, eu não sou a única pesquisadora que foi lá. Tinham outras pessoas que também ficaram no mesmo local que eu, fica em Shatila, Child and Youth Center, então se vocês quiserem visitar, eu acho que eles vão te receber muito bem. Como aplicar os aprendizados que você acabou absorvendo naturalmente no campo de refugiados no trabalho voluntário que você eventualmente desenvolve nas ONGs que você trabalha, por exemplo, no Brasil? O que de mais importante você absorveu lá? Acho que um dos pontos que dessa experiência toda é que quando eu estava lá, muitas pessoas, por exemplo, eu fui até a fronteira com a Palestina / Israel, né? Porque dependendo do ponto de vista. Sim. Eles em nenhum momento, o que me chamou a atenção é que em nenhum momento eles falam Israel. Eles falam sempre a Palestina ocupada pelo exército israelense. O Hezbollah, que é tido como uma entidade terrorista por alguns estados, lá ele é tido como resistência. Sim. Em nenhum momento eles falam, é um grupo terrorista. Então, na realidade, acho que o que eu tirei de tudo isso olhe sempre muito mais. Antes de pegar o discurso e abraçar o discurso, olhe quem é o juiz desse discurso, você vai entender esse discurso. E eu acho que é exatamente isso, é você ser mais crítico e sempre a dignidade, buscar a humanidade, porque, principalmente no trabalho voluntário, as pessoas são muito diferentes, a gente tem que respeitar sempre a diferença. As famílias estão constituídas de maneira mais tradicional, mais
de maneira um pouco mais conservadora nos campos ou não? Não, sim, são famílias normais, como aqui, normais, esse termo é muito complexo, né? Não existe o que é normal, mas enfim. São famílias... Esposa, 2 filhos. Isso, são famílias como a gente tem aqui no Brasil. Existem divórcios, também, aliás, em uma conversa com um pesquisador palestino da Síria, ele estava me contando que a taxa de divórcios aumentou também recentemente, que para eles não era uma coisa tão comum, mas a taxa de divórcio... Então, na verdade, as famílias são normais, são famílias relativamente grandes, assim, são 3 filhos em média no mínimo. Esse número varia ainda, pode aumentar, mas são famílias exatamente como essa mesma que a gente conta em qualquer lugar do mundo. E com todas essas dificuldades, os jovens e as crianças, eles conseguem frequentar a escola? Então, isso é um problema. Os serviços de escola, por exemplo, são fornecidos pela Agência para Palestinos da ONU, no Oriente Médio. Então, a gente tem essas escolas da ONU, mas... E alguns palestinos, eles chegam a estudar em escolas libanesas. Mas a realidade é que, exatamente, pela restrição de trabalho, muitas crianças se perguntam, para que eu vou estudar se eu não vou poder me tornar um médico, se eu não vou poder me tornar um engenheiro, se eu não vou poder me tornar um advogado? Então, a evasão escolar é muito grande, infelizmente. E a qualidade da escola também é questionável, ela é bem pobre o ensino. E também tem restrições, por exemplo, eles não podem ensinar nas escolas da ONU. As escolas da ONU, de um modo geral, elas têm que aplicar o currículo do país acolhedor. Tá. Mas, ao mesmo tempo, tem exatamente porque a política causou tudo isso, eles tentam eliminar a política dos estudos. Então, eles, por exemplo, não podem ensinar o hino da Palestina. Então, tem uma série de restrições. E, além disso, é isso que eu falei, sobre as limitações trabalhistas, muitas crianças, elas se perguntam e muita gente acaba deixando a escola muito cedo. Isso é um problema. E em razão da situação econômica de muitas famílias, a dificuldade que muitos passam, tem uma característica curiosa, que as jovens e os jovens, naturalmente, eles não namoram. Se houver interesse, eles casam, é verdade? Imediatamente, e isso o pai muitas vezes vê com bom gosto, com bons olhos, porque é um peso que sai das costas da família? Então, a gente tem diversas famílias, obviamente, mas a maneira mais tradicional, de fato, não existe, como aqui no Brasil, esse namoro que a gente... Eles noivam e casam. E, às vezes, também, por vezes, pode ter um pedido de casamento mesmo sem conhecer. Você sabe o que eu vou perguntar, né? Você sabe o que eu vou perguntar. Recebeu algum pedido? Recebi alguns pedidos. Alguns? 5 pedidos. Mesmo? Em 45 dias, 5 pedidos. É um recorde. Mas, enfim, eu fiquei lisonjeada, mas eu expliquei que na minha cultura as coisas são um pouco diferentes. E o que se sabe do Brasil? Resume-se ao futebol e samba ou não? Não. Eu tenho que confessar que ser brasileira me abriu diversas portas. Eles adoram o Brasil, literalmente. Sim, pelo futebol, mas eles gostam muito do Brasil, porque o Brasil reconhece a Palestina. Politicamente, isso é muito importante para eles. E eles também gostam do Brasil porque eles se reconhecem no brasileiro como um país de terceiro mundo. Eles se reconhecem com as mesmas dificuldades que o brasileiro, que a gente aqui sofre no Brasil, com os mesmos problemas sociais, com a mesma pauperização da vida. Então, eles se reconhecem muito bem. Então, a proximidade com o Brasil é muito grande. E tem, inclusive, pessoas no campo, principalmente palestinos da Síria, que estavam tentando vir para o Brasil. E tinha um deles, que eu entrevistei, a família e tudo mais, que ele já tinha vindo para o Brasil, ele conseguiu o Estatuto de Refugiado aqui, e ele tinha voltado para lá para buscar a família, para vir para cá. Existem 2 comunidades até que relativamente grandes na América do Sul. Uma no Brasil e a outra... A comunidade do Chile, ela é muito forte. Do Chile. E, inclusive, os palestinos lá, eles são um grupo muito privilegiado, porque tem palestinos, inclusive, com um poder aquisitivo muito grande. Então, isso é muito bom. Tem um clube de futebol também, parece, chamado Palestina. Me lembra o diretor deste programa, Nelson Nunes. E diga uma coisa, excepcional o papo, quero que você volte mais vezes, Obrigada. mas tenho certeza que muita gente em casa está interessada em trocar informações com você. Quem quiser bater um papo contigo, faz o quê? Tem algum e-mail para compartilhar com a gente? Tem, quem quiser falar comigo pode enviar uma mensagem para o meu e-mail, é glendaandrade, o mesmo A do Glenda é o A do Andrade, @hotmail.com. Bom, eu faço questão. Próxima, que em alguns dias você embarca para a França, é isso? Embarco para a França logo menos. Eu fico aqui no Brasil apenas alguns dias. E aí eu devo ficar por lá um certo tempo. Você ainda vai definir o itinerário das próximas viagens, Sim, né?
Jordânia e Turquia. Jordânia e Turquia. Líbano, talvez eu volte, bem provável até, porque eu fiz contatos lá e eu acho que isso é muito importante. Faço questão de receber você mais vezes aqui no Espaço Livre, tá bom? Muito obrigada pelo convite, obrigada por me receber aqui e obrigada a vocês que estão vendo o programa. Não, muito importante essa conversa, volte mais vezes mesmo. Bem, o Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar sobre os assuntos importantes no seu dia a dia. Obrigado por sua companhia. TV Câmara São Paulo, a política da cidade, passa por aqui.